Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa, mais um caminho de mesa temático, nesta feita de laranja. Para vocês que ainda não me conhecem, é a primeira vez que está assistindo a minha aula, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 383 gramas. Na largura ficou com 49 centímetros e no comprimento de picô a picô ficou com 98 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta para vocês verem melhor. Então, esta é a nossa aula de hoje. Porém, nesta feita, eu fiz apenas dois gráficos, ou dois desenhos. Um nesta ponta e um na outra. Nada impede que vocês façam várias laranjas, aí fica a critério de vocês. Mas, nesta feita, eu resolvi fazer apenas assim, uma numa ponta e uma na outra. Aqui neste meio eu fiz carreiras de ponto rede. Aqui eu fiquei com 18 carreiras. Vocês podem fazer tanto desta forma que eu fiz, como ir repetindo as laranjas. E colocando no meio para dividir apenas algumas carreiras, ou 3 carreiras, ou 4 carreiras, aí fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma ideia. A última carreira eu fiz aqui nas laterais, uma carreira de pontos baixos. E aqui nas pontas eu fiz 3 pontos altos tombados com picô. Mas como eu sempre digo, esta última carreira é apenas uma ideia. Vocês podem usar a criatividade de vocês. Tenho certeza que todos vocês são sim criativos. Mas eu vou deixar esta ideia para vocês. Aí fica a critério de vocês. Então, esta é a nossa aula de hoje. Ah, outro sim, eu vou deixar na descrição a playlist dos caminhos de mesa temáticos. Para vocês que não assistiram, eu convido a cada um de vocês irem lá assistir. Tenho certeza que vocês vão gostar e servirá sim de inspiração para cada um de vocês. Então, eu vou deixar na descrição o link da playlist dos caminhos de mesa temático, com vários temas, de flores, de uva, de coração, esse de laranja, lá terá vários. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 75 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer um total de 75 correntes. Feita as 75 correntes, vamos marcar aqui a última corrente que fizemos. E vamos subir aqui com mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos. E aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Esta nossa primeira carreira, nossa carreira base, será uma carreira de pontos altos. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante novamente, tirar as outras 2. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer toda a corrente com pontos altos. Eu vou adiantar esta primeira carreira, nossa carreira base, e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha primeira carreira, a minha carreira base. Nós ficamos aqui com 70
e 6 pontos altos, porque fizemos 75 correntes, e a corrente que nós fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos num total de 76 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque as 2 correntes que nós fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto rede. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro. Então, nós vamos fazer assim até quase o final da nossa carreira. Por que eu falo quase até o final? Porque lá no final, os 4 últimos pontos altos, nós vamos copiar da mesma forma que fizemos aqui. Então, em uma ponta e na outra, nós teremos 4 pontos altos. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha segunda carreira, a minha primeira carreira do meu gráfico. Então, nós iniciamos aqui, subimos com as 2 correntes, copiamos 3 pontos altos. Então, fizemos 4 pontos altos deste lado. Aí, nós fizemos quadradinhos, essa carreira de ponto rede. 2 correntes, pulando 2 pontos altos da carreira anterior, copiando o terceiro ponto alto. Fiz a carreira até aqui este final. Aqui, novamente, copiamos os 4 pontos altos. Então, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Aqui neste meio, nós vamos ficar, para esta largura, nós vamos ficar com 23 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 quadrados. Esta carreira, nós vamos copiar por mais 3 vezes. Então, nós teremos aqui 4 carreiras. Da mesma forma que está esta, nós vamos copiar mais 3. Teremos num total de 4 carreiras. Eu vou adiantar as outras 3 carreiras e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Então, eu já adiantei aqui as 4 carreiras. Fizemos esta primeira no vídeo, eu fiz apenas as outras 3, no total de 4 carreiras. Da mesma forma que eu havia feito a primeira, eu fiz as outras, somente copiei. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já adiantei essa carreira, porque apenas copiei o que eu havia feito na carreira anterior. Copiei aqui os 3 pontos altos, só nossas 2 correntes que fizemos para subir, então, 4 pontos altos. E aqui neste meio, eu copiei 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito isto, agora nós vamos fechar 3 quadrados aqui neste meio. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. 1, 2. Vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui eu fechei 1 quadrado, vou fechar mais 1. Então, 2 correntes, 2 pontos altos. Copiar o ponto alto da carreira anterior, fechei o segundo quadrado. Vou fechar aqui o terceiro quadrado. Então, são 2 correntes, 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, nós fechamos neste meio 3 quadrados. Automaticamente, pela quantidade de quadrados, deste lado, ao sobrar 10 quadrados, eu vou copiar e copiar os 4 últimos pontos altos. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei aqui os 4 pontos altos, copiei 10 quadrados. Fechei 3 quadrados aqui no meio, com pontos altos. Automaticamente, pela quantidade de quadrados, sobraram 10 quadrados deste lado, eu copiei e copiei os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira.
Já adiantei essa carreira, copiei os pontos altos e aqui neste meio copiei 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restaram aqui 2 quadrados, eu vou fechar os 2 quadrados antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui os 2 pontos altos. Vou copiar o ponto alto da carreira anterior, então, eu fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. 2 pontos altos e copiar o ponto alto. Então, eu fechei os 2 quadrados antes dos pontos altos. Então, aqui em cima dos pontos altos, eu vou abrir quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro. 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Então, em cima dos pontos altos, nós reabrimos os 3 quadrados, que na carreira anterior nós havíamos fechados com pontos altos. Agora, nós vamos fechar também 2 quadrados após os pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. Então, eu fechei 2 quadrados antes dos pontos altos, abri 3 quadrados em cima dos pontos altos e fechei 2 quadrados após os pontos altos. Vou copiar os 8 quadrados restantes e os pontos altos. Encerrei esta carreira. Copiei os 4 pontos altos, aqui eu copiei 8 quadrados. Fechei 2 quadrados antes dos pontos altos, abri 3 quadrados em cima dos pontos altos e fechei 2 quadrados após os pontos altos. Copiei os 8 quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu já adiantei esta carreira, copiei os 4 pontos altos, copiei aqui 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restaram 2 quadrados, eu vou fechar estes 2 quadrados com pontos altos. Então, fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado, vou fechar os 2 quadrados antes dos pontos altos. Fechei o segundo quadrado. Em cima dos pontos altos, eu vou abrir quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Então, em cima dos pontos altos da carreira anterior, eu abri 2 quadrados. Vou fechar este quadrado próximo aos pontos altos. Vou copiar o quadrado do meio. Aqui neste meio, na carreira anterior, eram 3 quadrados. Então, eu vou fechar o primeiro quadrado, copiar o quadrado do meio e fechar o terceiro quadrado. Então, aqui neste meio, ficou desta forma. Vou abrir quadrados aqui, agora, o mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer do outro. Aqui em cima dos pontos altos, nós abrimos 2 quadrados. Eu vou abrir os 2 quadrados em cima destes pontos altos. Então, fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Então, eu abri 2 quadrados, da mesma forma que eu fiz em cima destes pontos altos. Agora, eu vou fechar os 2 quadrados após os pontos altos e copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Assim ficou esta nossa carreira. Copiei os pontos altos, aqui nesta ponta copiei 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei 2 quadrados antes dos pontos altos, abri 2 quadrados em cima dos pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos. Aqui neste meio, na carreira anterior, eram 3 quadrados. Eu vou fechar o primeiro, copiar o quadrado do meio e fechar o outro quadrado. Então, o quadrado do meio vai ficar aberto. Este é o meio do nosso trabalho. Tudo que nós fizermos para um lado, nós vamos fazer para o outro. Então, aqui eu fechei este quadrado, abri 2 quadrados em cima dos pontos altos, o mesmo que eu havia feito aqui, e fechei os 2 quadrados após os pontos altos. Copiei os 6 quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já adiantei esta carreira, porque apenas copiei o mesmo da carreira anterior. Copiei os 4 pontos altos. Nesta carreira, eu vou copiar 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5.
Vou fechar o sexto quadrado, então, eu vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. São duas correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Vou abrir quadrados em cima destes pontos altos. Então, vou fazer duas correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, duas correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Então, em cima destes pontos altos, eu abri 2 quadrados. Vou fechar estes 2 quadrados com pontos altos. Então, fechei um quadrado. Vou fechar o próximo quadrado. Fechei os 2 quadrados e vou copiar os pontos altos, 4 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, ficou desta forma. Como eu falei, este é o nosso quadrado do meio. Então, eu vou copiar este quadrado. Agora, tudo que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste. Então, eu vou copiar estes 4 pontos altos, vou fechar estes 2 quadrados, vou abrir 2 quadrados em cima destes pontos altos e vou fechar este quadrado. Vou copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais esta carreira. Copiei os pontos altos, copiei 5 quadrados da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri 2 quadrados em cima dos pontos altos, fechei os 2 quadrados fechei os 2 quadrados após os pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior. Este é o nosso quadrado do meio. Então, tudo que eu fiz deste lado, eu vou fazer do outro. Então, aqui eu copiei os pontos altos, fechei os 2 quadrados, abri 2 quadrados em cima dos pontos altos, da mesma forma que eu havia feito deste lado, e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os 5 quadrados restantes e os pontos altos. Este é o meio do nosso trabalho. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou copiar do outro. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu já adiantei esta carreira, apenas copiei os pontos altos, os 5 quadrados, e já copiei estes pontos altos. Agora, eu vou copiar este quadrado, então, eu vou deixar este quadrado aberto. Vou apenas copiar este quadrado. E vou fechar este quadrado. Então, aqui são 2 quadrados da carreira anterior. Eu vou copiar o primeiro e fechar o segundo quadrado. Agora, eu vou copiar todos estes pontos altos, apenas copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, eu vou copiar até chegar aqui neste ponto alto. Então, assim ficou deste lado. Eu copiei os 5 quadrados, copiei os pontos altos da carreira anterior. Aqui na carreira anterior eram 2 quadrados, eu copiei o primeiro e fechei o segundo. E copiei os pontos altos da carreira anterior. E este é o quadrado do meio, eu vou copiar este quadrado. E do outro lado, eu vou fazer da mesma forma. Então, eu vou copiar estes pontos altos, fechar este quadrado, copiar este quadrado, então, vou deixar este quadrado aberto e copiar aqui os 4 pontos altos. Copiar os 5 quadrados restantes e os pontos altos. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais uma carreira. Copiei os pontos altos, os 5 quadrados e os 4 pontos altos da carreira anterior. Copiei aqui o primeiro quadrado. Fechei o segundo, copiei os pontos altos da carreira anterior. Copiei o quadrado do meio, tudo que eu fiz deste lado, eu repeti deste lado. Então, eu copiei os pontos altos, mesmo que eu fiz aqui, fechei este quadrado, copiei o próximo quadrado, copiei os pontos altos. Aí, copiei os 5 quadrados restantes e os pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já adiantei esta carreira, copiei os pontos altos e nesta carreira eu vou copiar 4 quadrados. Vou fechar o 5º quadrado, então, vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Fechei este quadrado, vou copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos. Agora, eu vou abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto.
Vou copiar o quadrado da carreira anterior, somente copiar, e vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Então, fiz duas correntes, vou pular dois pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Então, ficou desta forma. Agora, eu vou copiar os pontos altos restantes da carreira anterior. Então, eu vou somente copiar estes pontos altos. Quando chegar aqui no último ponto alto, eu volto. Então, eu somente copiei os pontos altos da carreira anterior. Vou copiar o quadrado do meio, nosso quadrado do meio, somente copiar. Agora, o que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste. Então, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior, vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Vou copiar este quadrado, vou abrir um quadrado em cima destes pontos altos, fechar o quadrado após os pontos altos, copiar os 4 quadrados restantes e os 4 pontos altos. Vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais uma carreira, copiei os pontos altos, copiei 4 quadrados da carreira anterior, fechei o quadrado antes dos pontos altos. Abri um quadrado em cima dos pontos altos, copiei o quadrado da carreira anterior, abri um quadrado no início aqui dos pontos altos. Copiei os pontos altos da carreira anterior, copiei o nosso quadrado central, agora tudo que eu fiz deste lado, eu copiei deste. Então, eu copiei aqui os pontos altos, que são estes. Aí, abri um quadrado aqui na ponta dos pontos altos, vamos colocar assim, aqui no finalzinho dos pontos altos, o mesmo que eu fiz aqui. Copiei o quadrado da carreira anterior, abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos, o mesmo que eu fiz aqui, fechei um quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes e os pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já adiantei esta carreira, copiei os pontos altos e os 4 quadrados da carreira anterior e estes 4 pontos altos. Agora, eu vou copiar o próximo quadrado. Então, na carreira anterior eram 3 quadrados. Eu vou copiar o primeiro quadrado, fechar os 2 últimos quadrados. Então, eu vou fechar um quadrado, primeiro quadrado, e fechar o segundo quadrado. No início dos pontos altos, eu vou abrir um quadrado. Então, aqui no início dos pontos altos, eu vou abrir quadrado. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Vou copiar os pontos altos restantes, os pontos altos da carreira anterior. Então, foi o que eu fiz, apenas copiei os pontos altos da carreira anterior. Então, ficou desta forma. Agora, deste lado, eu vou fazer o mesmo que eu fiz deste. Então, eu vou copiar os pontos altos, abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos, vou fechar os 2 quadrados próximo aos pontos altos. Então, eu vou fechar estes 2 quadrados, copiar este quadrado e copiar estes pontos altos. Copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, essa carreira ficou assim. Copiei os pontos altos, copiei os 4 quadrados da carreira anterior. Copiei os pontos altos, copiei o quadrado da carreira anterior. Aqui na carreira anterior eram 3 quadrados, então, eu copiei o primeiro e fechei os dois próximos aos pontos altos. Então, eu fechei esses 2 quadrados. Abri um quadrado aqui no início dos pontos altos e copiei os pontos altos restantes. Copiei o quadrado do meio, tudo que eu fiz deste lado, eu fiz deste. Copiei os primeiros pontos altos, abri um quadrado aqui na ponta dos pontos altos, no final dos pontos altos. Aqui eu abri no começo, aqui eu abri no final. Fechei os 2 quadrados, copiei o terceiro quadrado, copiei os 4 pontos altos e os 4 quadrados restantes e os últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já adiantei esta carreira, copiei os pontos altos, na carreira anterior eram 4 quadrados. Aqui eu vou copiar 3, vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, fechei este quadrado antes dos pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, fiz 2 correntes. Pulei os 2 pontos altos, copiei o último. Vou copiar este quadrado, somente copiar. Vou copiar estes pontos altos.
Então, eu copiei os pontos altos da carreira anterior, vou fechar este quadrado. Fechei este quadrado. Aqui no início do grupo de pontos altos, eu vou abrir um quadrado. Então, vou fazer duas correntes, pular os dois pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Vou copiar os outros 3 pontos altos. Então, aqui nós vamos encerrar com 4 pontos altos. Então, eu já fiz um, vou fazer o segundo, copiar, né, o terceiro e o quarto. Copiar o quadrado do meio. Então, aqui ficou desta forma. Agora, tudo que eu fiz deste lado, eu vou fazer do outro lado. Então, eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei os pontos altos, copiei 3 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos. Abri um quadrado em cima dos pontos altos, copiei o quadrado da carreira anterior. Copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei o quadrado aqui do meio. Aí, abri um quadrado no início deste grupo de pontos altos e copiei os 4 últimos pontos altos. Copiei o quadrado central, tudo que eu fiz deste lado, eu fiz deste. Então, eu copiei os 4 primeiros quadrados, abri um quadrado aqui no final dos pontos altos, fechei este quadrado, copiei os pontos altos da carreira anterior, copiei este quadrado, abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os 3 quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Adiantei esta carreira, apenas copiei o que eu havia feito na carreira anterior. Aí, copiei aqui os pontos altos. Eu vou copiar este quadrado próximo aos pontos altos. Na carreira anterior, nós havíamos deixado 2 quadrados abertos. Então, eu vou copiar o primeiro quadrado e vou fechar o segundo quadrado. Então, vou fechar aqui com pontos altos. Fechei este quadrado. Agora, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, eu vou copiar os pontos altos até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para nós continuarmos. Então, foi o que eu fiz. Apenas copiei os pontos altos da carreira anterior. Vou fechar o próximo quadrado. O quadrado próximo aos pontos altos, eu vou fechar. E vou abrir o quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, eu vou abrir um quadrado aqui em cima dos 4 últimos pontos altos. Vou copiar o quadrado do meio. Então, de um lado ficou desta forma. Agora, tudo que eu fiz deste lado, eu vou fazer do outro. Então, eu vou abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, aqui neste meio, nós ficamos com 3 quadrados. E vou fazer da mesma forma que eu fiz deste lado. Então, eu vou fechar este quadrado, copiar os pontos altos, fechar este quadrado, copiar este quadrado aqui e copiar os pontos altos, copiar o restante. Vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei os pontos altos e os 3 quadrados da carreira anterior, copiei os pontos altos. Copiei o quadrado da carreira anterior, fechei o próximo quadrado. Na carreira anterior eram 2 quadrados, eu copiei o primeiro e fechei o outro. Copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei este quadrado próximo aos pontos altos. Abri um quadrado aqui em cima dos 4 pontos altos. Copiei o quadrado central e tudo que eu fiz deste lado, eu fiz deste. Então, eu abri um quadrado aqui em cima dos 4 pontos altos, fechei este quadrado, copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei o quadrado após os pontos altos, copiei o próximo quadrado, copiei os pontos altos e somente copiei este final. Agora, nós vamos para a nossa carreira central. Eu iniciei a nossa carreira, apenas copiei o que eu havia feito na carreira anterior. Agora, aqui neste meio, nós vamos abrir quadrados. Então, nós vamos fazer somente quadrados. Então, vou copiar este quadrado. Em cima dos pontos altos, vou abrir quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o próximo ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro. Então, eu vou fazer esta carreira aqui no meio só de ponto rede, de quadrados, até este último grupo de pontos altos, que eu vou copiar este grupo de pontos altos e vou copiar o restante.
Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei esta carreira. Copiei os pontos altos, os quadrados da carreira anterior e estes pontos altos. Aqui no meio, eu abri só quadrados. Então, em cima dos pontos altos, eu abri quadrados. Onde eram quadrados, eu só copiei e fiz assim até esta ponta. Copiei também só esses pontos altos. Então, copiei só aqui nesta ponta, os pontos altos e nesta. Aí, copiei os quadrados restantes e os pontos altos. Este é o meio do nosso gráfico. Agora, nós vamos repetir tudo que nós fizemos aqui. Então, a nossa próxima carreira será esta carreira. Nós vamos voltar copiando. Então, nós vamos fazer como se fosse um espelho. Vamos copiar o que fizemos aqui nesta feita. Então, agora, aqui eu vou copiar esta carreira. Depois, eu vou copiar esta. E assim, vou fazendo até chegar nesta carreira. Como é só repetição, para não ficar muito desgastante, muito repetitivo, eu vou fazer esta parte, o que eu fiz aqui, eu vou copiar aqui e já trago para mostrar para vocês. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir entender. Como prometido, eu já adiantei aqui a outra parte da nossa laranja, a outra metade. O mesmo que eu fiz aqui, eu copiei aqui. E trouxe para mostrar para vocês. Então, esta carreira que nós fizemos é esta. Esta é esta. E assim fomos fazendo, copiando lá em cima, voltando às carreiras. Somente copiando. Terminamos aqui com os 3 quadrados fechados, da mesma forma que encerramos lá, que nós iniciamos com os 3 quadrados fechados, encerramos lá com os 3 quadrados fechados. Eu fiz aquela carreira de ponto rede para ficar melhor para vocês visualizarem. Nós ficamos aqui no total, a partir destes 3 quadrados fechados, até os 3 últimos quadrados fechados, lá nós ficamos aqui no total de 19 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é a nossa carreira central. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nós temos aqui do meio para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 carreiras aqui, 9 carreiras aqui e a carreira central. Então, ficamos um total de 19 carreiras. Eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês tirarem um print. Aí, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão lá na foto e tiram as dúvidas de vocês. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho, só para vocês tirarem esse print. Pronto? Tiraram? Eu não vou deixar o gráfico, porque eu não tenho gráfico. Este tema eu copiei de uma foto, eu não tenho gráfico, por isso que eu não vou deixar para vocês. Mas eu acho que vocês vão sim conseguir fazer. Eu vou continuar o caminho de mesa e já trago para nós fazermos a última carreira por toda a volta. Então, já adiantei aqui o meu caminho de mesa. Esta é a primeira metade da laranja que nós fizemos. E neste caminho de mesa, lembrando que eu falo caminho de mesa, mas também pode ser um tapete. Aí fica a critério de vocês. É o costume de falar caminho de mesa, mas serve tanto para caminho de mesa como para um tapete. Aí fica a critério de vocês. Então, eu já fiz aqui a minha metade da laranja, e neste caminho de mesa eu fiz esta laranja apenas em uma ponta e na outra. No meio, eu só fiz carreiras de idas e vindas de ponto rede. Nada impede que vocês repitam o desenho da laranja aqui no meio também, fica a critério de vocês. Foi uma sugestão diferente que eu quis trazer, mas vocês é que vão decidir o que querem. Ou fazer assim, com uma laranja em uma ponta e na outra, e no meio essas carreiras de ponto rede, ou fazer toda seguida com o desenho da laranja. Então, eu fiz uma parte nesta ponta e a outra parte nesta. Aqui eu já estou com as 4 carreiras de ponto rede, nós iniciamos com 4 carreiras de ponto rede. Vamos encerrar com as 4 carreiras de ponto rede e a nossa última carreira é a nossa primeira carreira, nossa carreira de ponto alto. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Barra, tapete. Então, eu fiz aqui o meu ponto alto, vou virar o meu trabalho e em cada espaço eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, 1, 2 neste espaço, no próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2, no próximo, mais 2 pontos baixos.
Um, dois. Vou fazer nas laterais, nesta lateral e na outra, esta carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Aqui, a nossa última carreira será diferente em cima dos pontos altos. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu trago para fazermos a nossa última carreira. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e já trago para nós fazermos a última carreira aqui em cima dos pontos altos. Então, eu já fiz aqui a minha carreira de pontos baixos, 2 pontos baixos em cada espaço. Agora, vamos fazer a nossa última carreira aqui em cima dos pontos altos. Eu vou subir com 3 correntes, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar aqui a terceira e vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3, ficando assim com 6 correntes. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar aqui 1, 2, no terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados com picô. Novamente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar a terceira corrente e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, nós vamos ficar com 3, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar aqui 1, 2, 3, no quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, aqui vocês podem fazer diferente também, caso não queiram fazer do jeito que eu estou fazendo, vocês podem fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vão contar de baixo para cima 3 correntes. 1, 2. Na terceira corrente, vocês vão fazer um ponto baixíssimo. Aí, vocês veem como melhor se adapta a vocês. Vocês podem fazer do jeito que eu fiz aqui, 3 correntes, marcar e fazer mais 3 e voltar naquela que marcou, ou pode fazer 6, contar de baixo para cima, 1, 2, na terceira, fazer o ponto baixíssimo. Vou fazer no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos. Vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Lembrando que essa distância aqui, essa contagem desses pontos não é uma regra. Vocês podem fazer do tamanho que se adaptar ao ponto de vocês. Caso o ponto de vocês for menor, vocês podem contar 2 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no terceiro. Aí fica a critério de vocês e depende do tamanho do ponto alto de vocês. Assim, eu vou fazer até o final desta carreira, já trago o nosso trabalho finalizado. Então, eu já encerrei aqui a minha última carreira por toda a volta. Nas pontas, eu fiz 3 pontos altos tombados com picô, e aqui nas laterais, em cada espaço, 2 pontos baixos. E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!